Para muitos, a família parecia perfeita, mas ninguém esperava que tudo desmoronasse tão rapidamente. Por volta das 4 horas da manhã do dia 26 de agosto de 2008, o Controle Central de Incêndio de Shropshire recebeu uma chamada de emergência sobre um incêndio em uma residência na mansão Osbaston. Ao chegarem, os bombeiros foram impedidos por uma grande caixa de cavalo que bloqueava a entrada. Quando finalmente conseguiram entrar, enfrentando diversos obstáculos, já era tarde demais. A residência havia sido completamente consumida pelo fogo, incluindo seus proprietários, uma família adotiva. Durante as investigações, a polícia descobriu que o reboque de cavalo que bloqueava a entrada havia sido estacionado deliberadamente para atrasar os bombeiros. Isso indicava que não se tratava de um acidente, mas sim de algo muito mais sinistro. Surgiu então a pergunta: quem poderia ter tanta animosidade contra essa amada família, a ponto de causar seu trágico fim? Uma descoberta inquietante veio das filmagens recuperadas pelas câmeras de segurança, que deram aos investigadores as respostas que procuravam, mas também causaram calafrios. Este é o caso chocante da família Foster. Christopher Foster, sempre destinado ao sucesso, foi descrito por sua mãe, Enid, como uma pessoa proativa e realizadora, que buscava oportunidades de ganho financeiro desde muito jovem. Ele compartilhava aspirações com seu irmão mais novo, Andrew Foster, desejando emular seu falecido pai, que era diretor de vendas. Ambos queriam ser empresários de sucesso. No entanto, apesar desses objetivos comuns, o relacionamento entre Chris e Andrew sempre foi tenso desde a infância. Andrew revelou mais tarde as dificuldades no relacionamento com seu irmão, atribuindo-as à dinâmica da infância. Chris, percebido como mais confiante e seguro de si, lançou uma sombra sobre seu irmão mais quieto e menos assertivo, Andrew. No entanto, ambos mantinham uma relação próxima com sua mãe, Enid, que amava os dois filhos, mas tinha um carinho específico. Em 1987, Chris se casou com Jill, uma dona de casa que mais tarde deu à luz sua única filha, Kirsty, em 1993. A jornada de Chris rumo à riqueza e ao sucesso começou no final dos anos 80, quando ele trabalhou como vendedor de colchões e caixas de pizza baratas para isolamento. Tudo mudou de forma transformadora quando ele ajudou a uma reportagem que o modernizou para fundar uma próspera empresa de engenharia. Essa iniciativa levou ao status de milionário autodidata, graças ao desenvolvimento de um material inovador de isolamento amplamente utilizado na indústria do petróleo. A tragédia que o impulsionou foi a explosão da plataforma de petróleo Piper Alpha, em 6 de julho de 1988, que resultou em um incêndio devastador que durou dias e ceifou 167 vidas. Chris aproveitou astutamente essa tragédia como uma oportunidade para identificar um nicho de mercado para isolamento contra incêndio em plataformas de gás e petróleo. Embora várias empresas de petróleo demonstrem interesse, elas comprovam a eficácia dos produtos. Circularam relatos de que ele estava acumulando tanto dinheiro que não sabia o que fazer com ele. À medida que seus negócios se expandiam, Christopher experimentou um aumento significativo no volume de negócios, que passou de 50 mil euros para 1 milhão de euros anualmente. De acordo com seu assistente pessoal, parecia que Chris estava na Terra com o único propósito de gastar muito dinheiro. Apesar de se pagar um salário mensal de 10 mil euros, ele era conhecido por retirar adicionalmente 5 mil euros das contas da empresa para despesas pessoais. Até 2004, o patrimônio líquido de Chris foi estimado em 10 milhões de euros. No mesmo ano, após uma excursão de compras, Chris e sua esposa Jill voltaram para casa, quando Jill tropeçou em uma casa enquanto folheava as páginas da revista Shropshire Life. A residência chamou muito a atenção dela. Não era uma casa comum, era a mansão Osbaston, uma propriedade requintada situada em Maesbrook, uma vila rica em Shropshire, Inglaterra. A propriedade abrangia 16 acres, ostentava um lago privado e tinha piquetes de equitação. Apesar do preço pedido de 1,5 milhões de euros, a casa ainda precisava de alguns reparos. Jill ficou tão apaixonada pela propriedade que Chris prontamente fez uma oferta na manhã seguinte. Os Fosters rapidamente venderam sua própria casa e se mudaram para a mansão Osbaston. Posteriormente, Chris investiu mais 50 mil euros em instalações, incluindo uma piscina e paisagismo. Após se instalar em sua nova casa, Chris se entregou a um estilo de vida luxuoso,
adquirindo 2 Porsches, um para ele e outro para Jill. Um Aston Martin no estilo James Bond, Range Rovers, um trator e vários outros veículos. Sua filha Kirsty foi matriculada em uma exclusiva escola particular e interna, e Chris também comprou para ela vários cavalos. Kirsty passava tempo com seus cavalos sempre que não estava na escola e participava de competições de equitação. Ela foi descrita pelos amigos como tranquila, atenciosa e gentil. Além disso, Chris comprou 4 cães e várias pombas. Ele reforçou ainda mais seu estilo de vida ao contratar uma governanta e um assistente pessoal, e a casa foi adornada com mais de 200 mil euros em móveis antigos. O passatempo mais caro de Chris parecia ser sua paixão por tiro, evidente na sua coleção de inúmeras armas de alto preço, variando de 12 mil euros a 2.500 euros, ou quase 20 mil dólares na época. Ele participava frequentemente de grupos de tiro, às vezes se estendendo por 3 dias, resultando em contas que chegavam a 8 mil euros. Chris também tinha uma tendência a gastar em viagens e outras extravagâncias. Armas de fogo espalhadas pela residência eram uma visão comum na casa de Chris. Ocasionalmente, quando pombas faziam sujeira em seus carros, ele atirava nelas para grande consternação de Jill. Em um incidente perturbador, o labrador preto de Kirsty começou a incomodar as ovelhas. Incapaz de controlar o cachorro, Chris decidiu levá-lo a uma estrada rural e atirou na cabeça do animal. Apesar de ser um empreendedor próspero, Chris não tinha uma visão de longo prazo e era caracterizado como impulsivo pelos conhecidos. Ele demonstrava um desejo por gratificação instantânea e era conhecido por romper laços rapidamente, guardando rancor contra aqueles que o desagradavam ou iam contra ele. Chris obtinha satisfação ao ser admirado e cobiçado por sua riqueza material e status social. Ao longo do tempo, tanto Chris quanto Jill ascenderam a círculos sociais mais elevados. Tornou-se evidente para os mais próximos de Chris que ele queria se desassociar completamente de suas origens em Wolverhampton. Jill, por outro lado, encontrava alegria em maratonas de compras, dedicando seus dias a se mimar com atividades como cuidar de unhas e cabelos, tratamentos de beleza, manicures e botox. Chris e sua família frequentemente embarcavam em viagens, desfrutando de hotéis de luxo e da melhor culinária que o dinheiro podia oferecer. Essas férias extravagantes às vezes custavam até 20 mil euros cada, uma quantia que Chris não hesitava em gastar. No entanto, sem o conhecimento daqueles em seu círculo, Chris estava estendendo significativamente seus limites financeiros e compensando retirando fundos de seu negócio. Seus gastos irrestritos resultaram em um desequilíbrio financeiro, com mais dinheiro saindo do que entrando. Em 2003, Chris assinou um contrato exclusivo com uma empresa chamada DXC, concedendo-lhes direitos exclusivos para produzir o selante para plataformas de petróleo que ele havia inventado. Em 2004, seu patrimônio líquido disparou para 10 milhões, mas um ano depois, em 2005, ele se viu sobrecarregado com 2,8 milhões de euros em dívidas. Em vez de implementar medidas de corte de custos, Chris, consumido por seu vício em gastos, tentou resolver a questão buscando fundos adicionais de fontes alternativas. Apesar do acordo de exclusividade com a DXC, ele assinou um segundo contrato com outra empresa para a venda de seu produto. A DXC descobriu essa violação e entrou com uma ação judicial contra Chris, processando e adquirindo sua patente. Eles transformaram o produto em um sucesso global, enquanto Chris enfrentava a falência. Em 2007, sua empresa entrou em liquidação, 3 milhões de euros em seus ativos foram congelados e seu salário cessou, deixando-o em apuros financeiros. Chris continuou agindo como se nada significativo estivesse acontecendo, mas ao mesmo tempo se viu envolvido em uma disputa com seu contador, que o denunciou à Receita Federal por evasão fiscal. Chris havia negligenciado o pagamento de IVA, seguro nacional e vários outros impostos. Para enfrentar essas obrigações crescentes, ele recorreu a empréstimos bancários, tentando aliviar a tensão financeira. Além disso, hipotecou a mansão Osbaston 3 vezes e ultrapassou o limite de mais de 20 contas bancárias diferentes. Apesar de seu estilo de vida luxuoso e gastos contínuos, Chris conseguiu esconder o fato de que estava profundamente endividado. Nos 12 meses seguintes, ele continuou dedicando-se ao seu passatempo de tiro ao prato e dirigindo seus carros extravagantes.
Pessoas próximas a Jill não sabiam ao certo se ela conhecia toda a extensão dos problemas financeiros de seu marido ou se ele a protegia da dura realidade, mas ela certamente não mostrou sinais de reduzir seus gastos e não compartilhou nenhuma preocupação com seus amigos. Chris enfrentava desafios avassaladores, ciente de que o tempo estava passando e temendo a perda iminente de tudo. Durante uma conversa com um amigo sobre casas, Chris afirmou enfaticamente que nunca se separaria da mansão Osbaston, a menos que fosse em um saco para cadáveres. Ele expressou um compromisso solene com a proteção de sua família, jurando tirar a própria vida, em vez de suportar a perda de seus entes queridos ou de suas posses. Lutando para manter sua aparência chamativa e sabendo que tanto o tempo quanto o dinheiro estavam se esgotando, Chris procurou assistência profissional em várias ocasiões. Ele confidenciou ao seu médico sentimentos de depressão e pensamentos suicidas, começando a tomar antidepressivos. No entanto, seu médico não o levou a sério em relação aos pensamentos de acabar com a própria vida. Ninguém sabia que algo inimaginável aconteceria na semana que antecedeu o feriado bancário de agosto de 2008. Chris encontrou uma carta de seus credores anexada ao portão da frente, informando que pretendiam retornar na terça-feira seguinte para reclamar a casa e outros bens. A governanta afirmou que, ao entregar a carta, Chris parecia perplexo, mas permaneceu em silêncio. Esta carta se tornaria o catalisador para os trágicos eventos que se desenrolaram em seguida. O pesadelo do qual Chris estava fugindo agora se tornava uma dura realidade. Lutando com problemas financeiros, ele estava à beira de perder todas as suas posses materiais, e a provação iminente estava prestes a ser conhecida por todos, algo que ele realmente não queria. A ideia de Kirsty e Jill perderem o estilo de vida ao qual estavam acostumadas era insuportável para Christopher. Kirsty enfrentaria a separação de seus queridos cavalos, e a família teria que encarar a probabilidade de retornar a Wolverhampton, despedindo-se de seu estilo de vida luxuoso. Para um homem orgulhoso como Chris, tal situação seria profundamente humilhante. Em 21 de agosto de 2008, um amigo entrou em contato com Chris por mensagem de texto, perguntando sobre seu bem-estar. Chris respondeu dizendo que coisas boas não estão chegando para mim em breve. Essa comunicação foi o único indício que o amigo recebeu, sem ter conhecimento dos problemas financeiros que Chris estava enfrentando. Em 25 de agosto de 2008, os Fosters receberam um convite para um churrasco e um evento de tiro ao pombo. Chris, de 50 anos, sua esposa Jill, de 49 anos, e sua filha Kirsty, de 15 anos, participaram do evento. Nenhum dos presentes notou sinais de angústia em Chris ou em sua família. Testemunhas lembram que Chris parecia alegre e, em uma foto tirada durante o evento, a família exalava felicidade, alheia ao que Chris havia planejado para mais tarde naquela noite. Na semana anterior, Chris havia pesquisado sites de suicídio online e passou a tarde relembrando fotos antigas da família que refletiam tempos mais felizes. Expressando seu desejo de sair da festa, Chris informou sua esposa que já estava farto por aquela noite. Embora Jill preferisse ficar mais um pouco, eles partiram por volta das 20h30, chegando em casa poucos minutos depois, às 20h44. Os últimos momentos em família foram capturados pela câmera de segurança da casa. Logo após Jill ir para a cama, Chris subiu às 23h30 para verificar Kirsty, insistindo para que ela fosse dormir enquanto ela continuava enviando mensagens de texto a um amigo online. Por volta da meia-noite, Chris decidiu desligar a internet, obrigando Kirsty a encerrar sua conversa e ir dormir. Às 3h da manhã, Chris saiu para cometer seu primeiro ato trágico. Usando uma arma com silenciador, ele entrou no quarto onde sua esposa dormia e atirou na cabeça dela. Sem suspeitar de nada, Jill morreu instantaneamente. Em seguida, ele foi ao quarto de Kirsty e repetiu o ato, tirando a vida dela da mesma forma. As câmeras de segurança da casa capturaram Chris enquanto ele pegava uma de suas espingardas e se dirigia ao canil dos cães, onde matou cada animal com um tiro na cabeça. Em seguida, ele foi ao celeiro que abrigava os cavalos e repetiu o ato sinistro, matando todos os animais lá dentro e incendiando o celeiro. Chris parecia metódico e quase robótico nas filmagens, desprovido de qualquer expressão ou remorso. Para impedir que os bombeiros acessassem a residência e dificultar seus esforços para apagar o incêndio,
Chris dirigiu uma caixa de cavalo e a posicionou em frente à entrada principal, atirando nos pneus para dificultar a movimentação do veículo. Em seguida, ele conectou mangueiras ao seu tanque de óleo doméstico e bombeou 200 litros de óleo para o porão da casa. Com seu conhecimento em incêndios, Chris sabia exatamente o que era necessário para aniquilar completamente a casa de Osbaston. Sua mentalidade parecia enraizada em um desejo de vingança. Se ele não pudesse manter seus bens materiais, então ninguém mais poderia. Chris prosseguiu incendiando a casa, encharcando seus carros e outros pertences com líquido inflamável. O fogo rapidamente se alastrou, consumindo tudo ferozmente. Armado com um rifle, Chris voltou para dentro da casa e foi ao quarto onde o corpo sem vida de Jill estava. Chris estava deitado ao lado dela, abraçando sua falecida esposa em meio às chamas. Andrew, o irmão afastado de Chris, especulou que ele talvez desejasse ser consumido pelo fogo como uma forma de punição por suas ações. Naquela noite, foi relatado que Chris sucumbiu à inalação de fumaça, e a autópsia não revelou evidências de ferimentos de bala, embora ele tivesse um rifle por perto. Por volta das 4h11 da manhã, as câmeras de segurança pararam de funcionar. Um vizinho preocupado contatou os serviços de emergência ao testemunhar o incêndio crescente. Os bombeiros chegaram rapidamente à residência, mas foram impedidos pela caixa de cavalo colocada no portão principal. Quando finalmente removeram o obstáculo, a intensidade do fogo já havia alcançado um ponto desafiador para controlar. Enquanto os bombeiros lutavam contra o incêndio, os vizinhos assistiam horrorizados, enquanto a propriedade era consumida pelas chamas, expressando profunda preocupação pelos proprietários agora desaparecidos, os Fosters. Nos dias seguintes, jornais e estações de TV fizeram apelos para localizar a família, mas seus esforços não produziram resultados. Dada a posição afluente de Chris, as autoridades iniciaram uma investigação, inicialmente suspeitando de um sequestro criminoso da família Foster. Naquele momento, nem os corpos nem as imagens das câmeras de segurança haviam sido descobertos, e muitos especulavam sobre o que poderia ter acontecido com eles. A árdua tarefa de extinguir as chamas durou 3 dias. Finalmente, os investigadores entraram cautelosamente nos restos da casa e descobriram os corpos entrelaçados de Jill e Chris, amarrados e colocados na cama de um quarto que havia desabado na sala de estar onde foram eventualmente encontrados. No entanto, não havia sinal de Kirsty. A esperança e a especulação de que ela pudesse ter escapado foram substituídas pelo medo de um possível sequestro. Alguns dias depois, a tristeza se intensificou quando pequenos fragmentos dos restos mortais de Kirsty foram descobertos no meio dos destroços. Investigadores, usando métodos delicados e pincéis de precisão, reuniram os restos mortais de Kirsty e os colocaram em um carro funerário. A descoberta de um pedaço do crânio de Kirsty revelou tragicamente que ela também havia sofrido um tiro na cabeça, assim como sua mãe. Ao recuperar e examinar os corpos, a polícia dirigiu suas suspeitas a Chris como o provável autor dos crimes. Simultaneamente, uma investigação sobre suas finanças foi iniciada. Quanto mais eles investigavam, mais revelações surgiam sobre o próspero empresário que, na realidade, estava submerso em dívidas intransponíveis, totalizando 4 milhões de libras naquele momento. Quando os credores tentaram reivindicar seus bens, descobriram que Chris havia meticulosamente garantido que não havia nada deixado para eles. A recuperação das imagens de segurança confirmou as suspeitas da polícia de que Chris havia cometido os assassinatos e sua própria morte, sem deixar nenhuma nota ou indicação do que estava passando. Especulações surgiram sobre os motivos obscuros por trás de um crime tão brutal. A teoria prevalecente postulava que Chris, consumido pela vergonha de perder sua fortuna, optou pelo ato hediondo para evitar admitir suas falhas. Outros sugeriram que foi um ato desafiador de um homem egocêntrico que escolheu destruir tudo antes de enfrentar a perspectiva de perda. Enid, como todos os outros, lutou para lidar com as notícias angustiantes. Ela se recusava a aceitar a ideia de que Chris pudesse ser responsável por tais atos. Com convicção, defendia-o, acreditando que suas ações eram motivadas por um amor profundo pela família, que ele tentava proteger de uma perda total. No entanto, o irmão de Chris, Andrew, tinha uma visão bem diferente. Após 16 anos sem contato, ele considerou brevemente a possibilidade de se reconectar por causa de sua mãe, mas o medo o impediu.
Andrew temia encontrar uma situação potencialmente hostil. Ele alegou que Chris o havia intimidado durante a infância e até abusado sexualmente dele. Esse histórico tumultuado levou Andrew a permanecer em silêncio durante todos esses anos. De acordo com Andrew, Chris manifestava características de um indivíduo dominador e controlador. Em resposta à carta de 1999, na qual Andrew tentava iniciar uma conversa madura, Chris reagiu com uma resposta exigente. Ele pediu um pedido de desculpas formal e acrescentou que Andrew deveria implorar e se submeter, se ajoelhando para se reconciliar com ele e Jill. Andrew afirmou que Chris se recusava a admitir seus erros, mantendo ressentimentos antigos. 4 meses após a trágica perda de Kirsty, de 15, e Jill, de 49 anos, os funerais foram realizados em sua igreja local. O serviço foi silencioso e respeitoso, com a presença de apenas alguns amigos íntimos e familiares. Kirsty e Jill foram enterradas juntas, conforme o desejo de Jill. Chris teve um funeral separado e foi sepultado em um local diferente, longe de Kirsty e Jill. Nos anos seguintes à tragédia, a casa de Osbaston, agora reduzida a escombros, permaneceu como uma ruína até 2011. Durante esse período, os restos carbonizados dos pertences da família, incluindo um livro de primeiros socorros para os cavalos de Kirsty e até uma nota manuscrita sobre as refeições planejadas para aquela semana, permaneceram no local. A propriedade de 16 acres foi finalmente adquirida em 2014, com planos para a construção de uma nova casa de 6 quartos. Embora a propriedade tenha sido colocada à venda em 2012, permaneceu sem comprador até 2014, quando o preço foi reduzido. Os atos chocantes de Christopher Foster podem ter sido motivados por dificuldades financeiras e pela pressão para manter uma imagem de sucesso e riqueza. Em vez de tomar decisões financeiras responsáveis ou buscar ajuda de seus entes queridos, Chris optou por um caminho de autodestruição, resultando em consequências devastadoras para todos os envolvidos. Ao refletirmos sobre este trágico caso, nossos pensamentos estão com as vítimas, cujas vidas foram interrompidas de forma tão cruel, bem como com os familiares que ficaram para lidar com a dor e a perda.